O programa Saúde em Foco está de volta e hoje nós estamos falando sobre tabagismo. Aqui no estúdio a gente recebe a doutora Patrícia Meirelles, pneumologista e preceptora da Faculdade de Medicina UFRJ Macaé. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer pela sua presença, viu, doutora Patrícia, aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante, né? Com certeza. O tabagismo, né, a gente sabe que o tabaco como importante causa desenvolvimento de várias doenças. Eu gostaria, Patrícia, que a gente começasse falando sobre quando que uma pessoa é considerada tabagista. Por que eu te pergunto isso? Porque no consultório, a gente, quando faz essa pergunta ao paciente, muitas vezes ele responde, não, porque eu só fumo no fim de semana, ou porque eu fumo, mas não absorve, né? Eu não sei nem direito falar o termo, porque realmente traga, exatamente. Então, assim, define pra gente quando a pessoa é considerada tabagista. Sim, a pessoa considerada tabagista, toda vez que ela fuma aproximadamente entre meia carteira e uma carteira durante um ano. O que a gente chama de tabagismo experimental? É quando realmente ele tem o início, que só fuma de vez em quando, que só fuma quando vai para noite, ou quando vai para alguma festa, ou quando está relacionado a alguma outra atividade, estudo, estresse, o tabagismo experimental. Mas dali ele desencadeia normalmente uma dependência e vai evoluindo para ser tabagista. Então a gente considera uma pessoa realmente tabagista quando ela fuma por mais de um ano, todos os dias da semana, em torno de meia carteira a uma carteira por dia. Então, assim, isso é um número, mas se você já tem o hábito de ir andar com cigarros com você, um hábito de associar suas atividades ao uso do cigarro, isso já é considerado tabagismo. O tabagista experimental, né, nesse caso que você colocou, ele já sofre as consequências em termos mesmo, né, numéricos, de percentuais, digamos, iguais ou semelhantes à pessoa que é de fato tabagista por esse outro conceito que você deu? Sim, ele também já começa a sofrer os danos do cigarro, porque assim, as pessoas costumam dizer, eu não vou adoecer porque eu fumo só no final de semana, eu só fumo quando eu bebo, eu só fumo quando eu saio. Não é assim. Toda vez que a gente inala, faz combustão, acende o cigarro, a gente tem lesão nas mucosas, tem lesão no pulmão e, consequentemente, a gente vai ter doença, adoecimento do organismo. Lógico que numa proporção muito menor de quem fuma todos os dias há muito tempo, mas também tem um adoecimento. Outra coisa, eu fumo pouco, por isso eu não adoeço. Não, você também adoece. Lógico que em menor proporção, em menor intensidade, mas o adoecimento é sempre uma consequência do tabagismo. É um risco sempre presente. É um risco sempre presente. No cigarro, quais são as substâncias que causam os males? A gente tem 4.700 substâncias dentro do cigarro, né? Entre elas, amônia, raticidas, uma diversidade enorme de substâncias. Na verdade, por que a gente fica preso na nicotina? A nicotina é a substância da dependência, mas as demais substâncias são as substâncias do dano celular, né, o que vai causar a doença. Ela vai fazer a combustão. A primeira coisa que causa a doença é o aquecimento da via respiratória. Na hora que você inala aquela fumaça quente, o organismo não está preparado para inalar aquele ar, aquela fumaça aquecida naquela temperatura. Então você já começa a lesionar o seu trato respiratório pelo próprio calor. E aí, consequentemente, de todas as outras substâncias vão vir associadas, fazendo com que a mucosa da boca, da traqueia, dos brônquios acabem adoecendo consequentemente. Por uma série de substâncias, quase que todas que estão naquela composição praticamente fazem o adoecimento. Impossível de você citar, até porque você falou que não são inúmeras. Inúmeras, 4.700. E a nicotina, ela causa dependência. Essa dependência, ela é considerada uma dependência física, psíquica, ambas? A gente tem 3 tipos de dependência, né, relacionados ao cigarro. A dependência química, que é propriamente dita a dependência da nicotina.
onde essa a gente tem o tratamento com as reposições de nicotina. A gente tem a dependência psicológica, quando é o ato de fumar te traz algum sentimento, normalmente um sentimento prazeroso, um sentimento de que algo vai ficar bem e que tampona alguma coisa que precisa ser resolvido, imediatamente não consegue. E a dependência de comportamento, que são os gatilhos, né? Muita gente fuma porque precisa fumar para ir ao banheiro. Tem muita gente que fuma porque precisa fumar para acender o telefone, para atender o telefone. Fuma porque precisa fazer a comida da casa. Então, isso são o que a gente chama de gatilhos, né? E a gente tem, por exemplo, pacientes que fumam debaixo do chuveiro, que colocam um cigarro no pregador de roupa, apoiam na báscula e fumam tomando banho. Então, existem alguns gatilhos, que isso a gente chama de dependência de comportamento. Então, a dependência do cigarro, ela se faz de 3 formas, basicamente, que é a da nicotina, a de comportamento e a dependência psicológica. E o tratamento, né, para a pessoa parar com o tabagismo, ele funciona de que forma, Patrícia? Falando, né, de uma forma de uma forma geral, a gente vai tentar identificar qual é o tipo predominante da dependência daquele paciente, né? Lógico que as 3 vão estar presentes, mas normalmente tem 1 ou 2 que afloram mais. E aí a gente vai tratar conforme o que a gente está vendo ali. Nos centros tratadores de tabagismo, a gente tem em vários municípios isso, o tratamento é feito em grupo ou individuais. Grupos normalmente de 12 a 15 pessoas. Se o paciente não se enquadrar para aquele tratamento em grupo, ele é retirado e feito individualmente, né? E do que ele se trata? Primeiro, a gente trata de um esclarecimento do que é fumar, porque a gente tenta desmistificar aquilo, que eles já chegam lá, é falta de vergonha na cara, é falta de vontade, é uma série de coisas, só que o paciente precisa estar motivado, querer parar de fumar. Como a própria Flávia falou, teve um momento que ela quis parar de fumar por um momento pontual na vida dela, que foi a cirurgia. E aí ela fumou, o médico deu alta, a primeira coisa que ela fez, fumar. Ela parou, né? Aí deu alta, ela logo voltou a fumar. Então, ela usou a frase certa, eu não me sentia preparada para parar. Então, o próprio paciente precisa se sentir preparado para parar, porque é ele que vai levar toda a consequência da parada, é ele que vai passar por toda a abstinência do cigarro, então ele tem que estar pronto para parar de fumar. Uma vez pronto, mesmo que ele não esteja completamente pronto, mas se ele já estiver motivado a isso, a gente consegue já é um primeiro passo. Trabalhar com o primeiro passo. Então, identificada a dependência dele, a gente vai fazer vai abrir o nosso leque de tratamento. O nosso principal leque de tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. Doutora Patrícia, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma parada para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro bloco para você falar com bastante detalhes para a gente sobre essa questão do tratamento. Não saiam daí.